Boa noite, alunos. Como é que foram aí as últimas semanas? Eu queria, antes de mais nada, dar um alô para o pessoal que esteve sexta-feira no nosso evento aqui, na nossa primeira semana de informática, né, professora? Foi um sucesso, acho que o pessoal deve ter gostado. Obrigado pela participação, professora. Isso, também vou agradeço a participação dos alunos dos polos Buriti, Jaru, São Miguel do Guaporé e Cerejeiras. Foi um prazer conhecer vocês no nosso último evento da primeira semana de informática, no dia 25 e 26. E agora nós iniciaremos a nossa terceira teleaula. Qual seria o conteúdo da aula de hoje, professor? Gente, hoje a gente vai continuar o conteúdo. Tá fácil, sempre tá fácil, né? Tem umas boas notícias para vocês, gente. Primeiro, hoje nós vamos falar sobre comportamento. Na primeira aula a gente falou sobre classes objetos. Na segunda aula a gente falou sobre as características dos objetos. E hoje nós vamos definir os comportamentos dos objetos. Então é como se fosse, né, uma complementação. A grande sacada, e a pedido inclusive do pessoal que veio aqui na sexta-feira, nós criamos algumas videoaulas que já estão disponibilizadas na internet, aí no YouTube. Vocês podem estar pesquisando pelo IFRO PO. E lá no fórum também vou até deixar os links específicos. Então, tudo que foi dado aqui, mas usando o Eclipse na prática, usando o Java na prática, já está publicado, é como se foi gravado para vocês. A aula 1, a aula 2 e a aula de hoje também já está disponibilizada. Então, você chega em casa, então, em vez de você só ver o PowerPoint, em vez de você ver apenas a tela estática, você também vai ver como é que foi feita essa aula lá no Eclipse, lá no Java, interativamente, né? Então, acho que vai poder clarear bastante a ideia de vocês, vai dar uma noção. E, inclusive, coloquei algumas atividades lá também, para vocês terem mais o que pesquisar. Bem, gente, vamos lá. A aula de hoje, como falei, é sobre comportamento. E o que a gente vai definir em comportamento, gente? Olha aqui a nossa agenda. Vamos ver os conceitos e como funciona o comportamento. E comportamento nada mais são do que métodos, como criar os métodos. E métodos têm algumas características específicas. Método tem parâmetros, métodos têm tipos de retorno, tem construtores, tem destrutores e é possível fazer sobrecarga de métodos. Isso aí, gente, são jargões, são conceitos da área de informática, mais especificamente a programação orientada a objetos, que nós vamos descobrir bastante, nós vamos discutir bastante hoje, né? Então vamos lá. Conceitos e fundamentos. Relembrando, sempre o flashback, né? Sempre o flashback. Objeto nada mais é do que característica, mais comportamento, mais estado. Nós já falamos sobre objeto, nós já falamos sobre características e hoje, né, vamos começar a falar sobre comportamento. Olha aqui. Então, o que o comportamento, o que define o comportamento? É aquele conceito. Agora a gente vai definir o que o objeto faz, não o que ele é, o que faz. Então, vamos lá? Um exemplo bem interessante, que a gente vai utilizar ao longo da nossa aula, a conta corrente, é um objeto que existe no mundo real, apesar do que conta corrente não é um objeto físico. Eu não consigo pegar a conta corrente, mas eu sei o que é conta corrente. Na atividade passada eu até perguntei o que é objeto físico, o que é objeto não físico. O físico é um objeto que eu consigo pegar, o pendrive eu consigo pegar. Mas, por exemplo, um software, um sistema operacional, eu sei que existe, mas eu não consigo pegar, eu sei o conceito, né? Então, conta corrente é um desses aí. É um objeto que existe no mundo real, mas não é possível. A gente sabe que existe, mas não consigo pegar. Bem, e o que eu consigo fazer com a conta corrente? Quais são as ações, gente? A grande questão são quais são as ações, né? Então, com a conta corrente, eu consigo sacar, depositar, tirar saldo, transferir e várias outras ações inerentes à conta corrente, né? Perceba que quando eu defini as características, estava definindo apenas os substantivos relacionados àquele objeto. Agora, como estou definindo o comportamento, eu estou colocando o verbo, o que ele faz, né? O que é possível fazer com ele. Com a conta corrente eu consigo sacar, com a conta corrente eu consigo depositar. Vamos imaginar um outro objeto, vamos definir, por exemplo, um produto. O que eu consigo fazer com o produto? Com o produto eu consigo vender, consigo comprar. Vamos imaginar outro produto. O que um aluno faz? O aluno
ele faz uma prova, ele se matricula em uma disciplina. Então, são ações que o objeto faz. Comportamento é isso. E hoje nós vamos aprender como definir esses comportamentos em Java. Legal, né, professora? Muito bom. Então, gente, vamos considerar, voltamos aqui, podemos considerar os métodos como a definição do comportamento do objeto, né? Então, quando a gente fala em comportamento, nós estamos falando em definição de métodos. Ótimo. Essa é a palavra mágica agora, métodos. Métodos são subprogramas que executam uma determinada ação relacionada ao objeto. Por que eu coloquei, gente, subprogramas entre aspas? Lá em técnicas de programação, a gente aprendeu como fazer subprogramas. Não sei se vocês se lembram. Só que aqueles subprogramas, voltando agora para a orientação objeto, é a mesma coisa. Subprogramas é a mesma coisa de métodos. Só que subprogramas a gente utilizava em linguagens que não eram orientadas a objetos. Só que Java é orientado a objetos. Então, aqueles subprogramas que foram feitos na aula, na disciplina anterior, na verdade eram métodos. Só que agora a gente vai conhecer efetivamente, né, quais são os conceitos relacionados a esse método e por que eles, né? Então, métodos são subprogramas da disciplina passada. Exemplo. Vamos relembrar aqui, gente, a nossa conta corrente, né? Eu deixei bem grande aqui para a gente não ter problema. E na aula anterior, nós definimos os atributos dessa conta corrente. Olha aqui. Os atributos. O que são os atributos? São as variáveis membro dessa conta. A conta corrente, inclusive, foi a nossa atividade 2, professora. Nem se vocês se lembram da atividade 2. Aqui foi proposital só para vocês, né, interagirem mais. A conta corrente, nós pedimos que fosse definido o número da conta corrente, o titular da conta corrente e o saldo da conta corrente. Pronto, eu acabei de criar 3 variáveis relacionadas, membros da classe conta corrente. Após a criação de cada um desses atributos, né, que a gente chama variáveis, agora é atributos, o que é que a gente fez? Opa! Para cada atributo, gente, para cada atributo, foi criado um método get, olha aqui, e foi criado um set. E que serve? Para que serve? Vamos relembrar para que serve o get? O get é para retornar um valor de um atributo. Ótimo, o get serve para isso. Tanto que quando você usa o get número, por exemplo, ele retorna o valor do atributo número. E o set, gente? O set ele serve para atribuir um valor a um atributo. Set número, na verdade, significa que eu estou querendo atribuir um determinado valor ao atributo número. Então, gente, aí eu fiz apenas o get e o set do número. Mas na minha classe completa, eu preciso fazer o get e o set do titular e o get e o set do saldo. Então, minha classe agora tem 2 partes. A primeira parte, a definição dos atributos. E a segunda parte, a definição dos getters e setters. Olha aqui, gente. Professor, cada atributo precisa de ter seu getter e setter? Boa pergunta, gente. Por padrão, quando você quer que esse atributo seja uma característica visível, né, à classe, você tem que implementar o get e o set, ou um ou outro. Agora, se ela for... Tem a questão, ela é visível ou não? Essa informação deve ser visível externo? Então você implementa o get e o set. Mas outro detalhe, tem atributos que você não quer atribuir. E a gente vai falar isso hoje ainda, né? Tem atributos que você só quer ler. Você não quer permitir que ninguém coloque um valor lá dentro. Então, se eu tenho um get, que ele me permite ler um atributo, e o set, que me permite colocar um valor ao atributo, e eu quero que esse atributo só consiga ler, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o set. Então, é possível criar atributos
só com get, sem precisar implementar o set, professora, tá? Isso. Então, regras para se criar o getter e o setter. Primeira regra, o atributo tem que estar exposto? Se sim, define o get e o set. Segundo ponto que você tem que considerar, esse atributo, ele vai ser somente leitura ou vai ser leitura escrita? Se for leitura escrita, você define o get e o set. Se for somente leitura, você só define o get, gente. Muito legal isso aí. Aqui, gente, nós temos o get e o set do titular. E logo depois, nós temos o get e o set do saldo. Que a gente já implementou a nossa classe completa. Eu só separei, até é bom deixar claro que só separei o código porque senão ficava um código muito grande numa única tela. Mas imagina, a minha classe conta corrente, a primeira parte dos atributos e a segunda parte, o get e o set para cada um daqueles atributos. Mas tudo isso, gente, está dentro da nossa classe. Se tiver dúvida ainda como fazer, gente, o nosso vídeo está na internet. Eu mostro exatamente como fazer lá dentro do Eclipse, passo a passo. E ali a gente pode ter bastante discussão aí no fórum, a gente vai ter mais o que discutir no fórum, mais que aprender também, né? Então, gente, eu primeiro defini, né, os atributos. Olha aqui, atributos. Primeiro. Segundo, o get e os sets da vida. A terceira parte, gente, é o que a gente vai ser, o que vai ser efetivamente a nossa aula. A terceira parte da minha classe é definir o comportamento. Então, a partir de agora, eu vou definir os métodos. Então, a terceira parte da minha classe é justamente definir os métodos. E o que são métodos? Relembrando, métodos definem o comportamento da minha classe. Então, gente, para minha classe, vou até apagar aqui para ficar mais fácil, né? A leitura. Legal isso aqui. Vai apagar virtualmente, muito legal, professor. É muita tecnologia, né? Eu defini dois métodos, gente. Olha aqui, a área de métodos. Eu defini dois métodos para a nossa classe conta bancária. Eu não coloquei mais métodos, senão a gente não teria muito tempo para explicar todos eles aqui. Mas a conta bancária vai ter dois métodos. Um método chamado sacar e um método chamado depositar. Olha aqui o método sacar e o método depositar. Há grandes questões. Professor, como é que eu crio um método? Primeiro, assim como os atributos, os métodos também têm nome. Geralmente os métodos que definem a ação, geralmente, não são todos. Isso é até uma questão que a gente pode discutir bastante, professora. Geralmente os métodos eles são públicos, porque eu preciso executar esses métodos de fora da classe. Geralmente, mas não é obrigatório. Mas para a gente, que a gente está iniciando a programar, vamos dizer que os métodos já são públicos automaticamente, né? E esse aqui é um padrão, o que nós vamos ver aqui é um exemplo padrão de método, né? O método, ele pertence à classe, né? Ele tem uma parte que define a visibilidade dele, se é público ou privado, assim como o atributo tem. Esse carinha a gente vai aprender daqui a pouco. Vou deixar uma interrogação. O que serve isso aqui? Esse aqui é o nome do método. E olha, o método tem um abre e fecha parênteses. Todo método tem um abre e fecha parênteses. Então, como é que eu não posso confundir, por exemplo, um atributo de um método? Pô, se o atributo tem... pode ser público ou privado. O atributo tem um tipo, o atributo tem um nome. O que vai diferenciar um atributo de um método? Simples, tá na cara, tá aqui, gente. Método tem parênteses. Se não tiver parênteses, deve ser um atributo, deve ser alguma coisa assim. Mas com parênteses é método. Qualquer coisa no Java com parênteses é um método. Então, gente, só pelo fato de ter parênteses, o sacar tem parênteses, eu vou até deixar em vermelho aqui, olha. O sacar tem um abre e fecha parênteses, depositar tem um abre e fecha parênteses, né? E o legal, todo método tem um escopo. Nossa, que palavra difícil. Todo método tem um início e fim, uma área onde ele funciona, tá? Então, se o método é um subprograma tem que ter o início e tem que ter o fim. O método, o início e fim no Java, é o abre chaves e o fecha chaves, né? Então, todo método, eu vou apagar novamente para não ficar tão sujo aqui nossa tela, né? Fica muito sujo quando a gente começa a escrever.
né? O método, ele tem o início do método e o fim do método. E o que eu vou colocar dentro do método? Toda ação que eu preciso definir. Por exemplo, a ação de sacar deve ser implementada nessa área. Já a ação de depositar, eu escrevi errado aqui, depositar, deve ser implementado nessa outra área aqui, né? Então perceba que a ação tem que ser desenvolvida, né? Tem que ser implementada dentro do método, dentro do escopo de cada método. E o que vai ser desenvolvido lá? Gente, imagina como sendo um algoritmo completo. Lá você vai poder declarar variável, lá você vai poder fazer seu for, seu while, seu if. Você pode criar um programa completo lá dentro. Ele pode definir uma funcionalidade bem complexa. Lógico que nossos exemplos aqui, e apenas para conhecimento também, a gente vai definir funcionalidades bem reduzidas, bem mais simples, apenas para compreensão. Com o tempo, a gente vai começar a pegar coisas mais complexas, né, professora? Professor, só um detalhe, não sei se... É sobre o nome do método, né? Gostaria de dizer que é sempre inicial maiúscula. O senhor ia comentar? Então, gente, foi um errozinho meu aqui, tá, gente? É que eu até corrigi depois. A classe inicia com letra maiúscula, não é? Até isso, sim. Os atributos iniciam com letra minúscula. E os métodos iniciam com letra maiúscula ou letra minúscula? Iniciam com letra minúscula. Aqui no exemplo, eu deixei com letra maiúscula, mas na verdade é letra minúscula, tá, gente? O que aconteceu, né? Cada linguagem de desenvolvimento tem um padrão. Então, no C#, se você for desenvolver C#, é igualzinho a isso, né? O código é o mesmo, não muda nada. A única questão é que os programadores C# colocam letra maiúscula no início. E os programadores Java gostam de utilizar para métodos e atributos letras minúsculas. Isso mesmo. E dependendo do autor, professor, gostaria sendo público, né, alguns autores dizem assim, pode ser sendo privado, minúscula, sendo público, maiúsculo. Maiúsculo. Tem esse detalhe também, né? Qual é a dica que eu passo para vocês, gente? Geralmente, quando você desenvolve sozinho, você vai desenvolver sozinho, né? Você não faz parte de uma equipe, você cria seus padrões, né? Ou você pode utilizar o que você aprendeu na faculdade, mas você pode definir seus próprios padrões, maiúsculo, minúsculo e assim por diante. Mas quando você trabalha em equipe, é interessante você saber como a sua equipe trabalha no convencionamento dos nomes, né? Então, cada equipe fala, olha, meus métodos iniciam, sejam públicos privados, com letra minúscula. Ou meus atributos iniciam com letra maiúscula e assim por diante. Essa questão do privado iniciar com letra minúscula e público iniciar com letra maiúscula é muito próprio do pessoal que programa em C#, professora. Muito C#. Né? O Java não. O Java o pessoal gosta muito de trabalhar com minúsculo, mas vai de autor para autor. Depende do que você ler aí no livro. No meu caso, eu como também trabalho muito, eu acabei deixando o padrão, que era com S maiúsculo, quer dizer, os métodos públicos com nome maiúsculo. Professor, e na prova? A grande questão é, na prova, eu utilizo maiúsculo, minúsculo. E aí, professor, a gente vai utilizar maiúsculo, minúsculo. Como é Java, gente, vamos utilizar minúsculo, tá? Um padrãozinho. Por ser Java, atributos e métodos vão utilizar minúsculo. Agora, se eu, sem querer, eu coloquei maiúsculo, não se preocupe, a gente não vai se ater nesses aspectos do maiúsculo e minúsculo por enquanto, né? Isso é uma preocupação que você vai ter fora da faculdade mais, né? Você vai ter que se preocupar mais quando você estiver no mercado de trabalho, onde você vai ter que saber lidar com essas nomenclaturas, né? Com essas nomenclaturas todas. Bem, gente, a sintaxe do método, gente. Como eu crio um método, tá? A sintaxe é o seguinte, toda vez que tiver um colchete é porque ele é opcional. Então a visibilidade pode ser pública, pode ser privado, private, ou pode ser protegido, protected. Nossa, professor, nunca vi essa palavra protected. Nós vamos ver com mais calma, gente, tá? Quando a gente for falar de herança, né? Quando a gente for falar de relacionamento entre objetos. Todo método, gente, ele tem um tipo de retorno. O que é um tipo de retorno? Um método, às vezes, quando ele executa, ele precisa retornar alguma informação.
Essa informação pode ser de qualquer tipo, pode ser uma informação do tipo inteiro, string, um double, pode ser uma data, pode ser até outro objeto também, né? Então todos os métodos retornam algum valor. Detalhe, e se eu não quiser retornar valor nenhum? Aí eu coloco uma palavrinha chamada void. Quer dizer, eu estou retornando nada. O void justamente significa isso. O void é quando eu não... o método ele precisa retornar, só que esse retorno não é nada. Então, o void define isso aí. Não precisa retornar. Tá? E logo depois, o nome do método. Com abre e fecha parênteses. Defino o início do meu método aqui e o final do meu método. Gente, esse aqui é a sintaxe do método. Todo método vai seguir esse modelo. Está faltando um detalhezinho que a gente vai ver daqui a pouco, como definir os parâmetros, mas a gente vai ver ainda durante a aula, gente. Bem, curiosidades. Baseado naquela sintaxe, gente, olha aqui a sintaxe que a gente viu na aula passada, no slide passado, eu posso concluir que os getters e setters que nós estávamos desenvolvendo na aula anterior, na verdade, são métodos. Só que são métodos bem específicos, cujo objetivo é justamente manipular os atributos, né? São os métodos fazem parte da classe, mas o objetivo deles é basicamente manipular os atributos, né? Dar o acesso de leitura e dar o acesso de escrita nos atributos. Os métodos normais, tudo bem, eles também manipulam o atributo, mas não é esse o objetivo principal dele. Os getters e setters, o objetivo principal deles é justamente ler um atributo ou atribuir um valor a um atributo. Mas todos os getters e setters são métodos, né? Então, o que seria o get, gente? O get é um método, né, cuja função é consultar o valor de um atributo. E o set é o método cuja função é atribuir o valor a um atributo. Então, curiosidade, gente, o que é um get e um set? Retomando a aula passada, nada mais são do que métodos, né? Só que a gente só aprendeu métodos agora. O real significado dos gets e sets. Então, gente, vamos voltar aqui aos métodos normais, né? Os métodos que definem a ação. A ação de um objeto. Voltando ali, a gente definiu dois métodos que definem que o objeto conta corrente, o nosso exemplo que nós estamos utilizando na sala de aula, né, nessa aula, desculpa, a gente vai implementar o sacar e o depositar. O que acontece? A questão é conceitual mesmo. O que acontece com o objeto conta corrente quando eu peço para ele sacar? Acontece alguma coisa no saldo. O que acontece com o objeto conta corrente, sabendo que a conta corrente só tem número, titular e saldo? O que acontece com a conta corrente quando eu deposito alguma coisa lá dentro? Vai modificar o objeto, o atributo saldo também. Vamos ver como é que ficaria esse programa, como é que ficaria o desenvolvimento dessa ação, tanto do sacar quanto depositar? Olha aqui, gente. Ao sacar, o saldo do meu objeto vai receber o saldo que ele tinha antes, menos um valor que eu não sei. E ao depositar, o saldo do meu objeto vai receber o saldo que ele tinha antes, mais um valor que eu também não sei. Eu coloquei uma interrogação, porque inclusive está com uma setinha vermelha aí que eu preciso ainda definir o que é que está acontecendo aí, né? Então eu preciso, gente, definir o que é que vai acontecer. O que nós temos aí? Alguns métodos, gente, precisam de informações adicionais para poderem ser executados. Essa é a grande verdade. Tem métodos que eu não preciso de informação nenhuma e tem métodos que eu preciso sim de informações. Então, por exemplo, vou pedir o objeto pessoa, eu vou pedir para aquela pessoa correr, né? A pessoa vai correr sem rumo, sem velocidade, vai até onde, né?
Então, eu peço para aquele objeto, pessoa, por exemplo, olha, corra numa determinada direção, numa determinada velocidade até chegar em um determinado local. Então, essas informações precisam ser passadas à ação do objeto, senão a ação vai ficar incompleta. O sacar e o depositar no objeto conta corrente são ações que, para serem executadas, eu preciso informar alguma coisa adicional. O que, por exemplo? O valor que eu desejo sacar. E é aí que nós vamos fazer. Para ele saber o que vai diminuir do saldo e o que vai aumentar no saldo, no caso do sacar e depositar, eu preciso passar essa informação, gente. Olha aqui, eu preciso passar essa informação para o meu método. E qual é a melhor maneira de passar uma informação? Gente, como é que eu armazeno uma informação? Vamos voltar para a primeira disciplina lógica de programação. Como é que armazena uma informação? Através de variáveis, né? Uma variável tem um tipo e um nome. Então, lá naquele parênteses do método, o que eu faço? Eu defino as variáveis que vão ser necessárias para que o meu método execute com sucesso. Uma variável necessária aqui para o sacar é um conceito, né, que a gente acabou implementando aqui. Opa. A variável que eu preciso passar para o sacar é o valor do saque. E esse valor do saque é de que tipo? Bem, se eu estou trabalhando com valor, um valor real, então eu vou trabalhar com double. Então, quando eu passo uma variável para o método, essa variável tem um nome especial, tem o nome de parâmetro. Alguns autores chamam de argumento. Parâmetro ou argumento. Então, para eu poder executar o sacar, eu preciso passar para o meu método uma variável que define, por exemplo, o valor do saque. Aí sim, o meu saldo vai receber o saldo que eu tinha antes no objeto, menos o valor daquele meu saque. Gente, agora sim, o meu sacar está definido completamente. Vamos para o depositar? Para eu poder depositar alguma coisa na minha conta, eu preciso informar para a minha conta o valor do meu depósito. Ótimo. Sabendo o valor do meu depósito, o meu saldo do objeto vai receber o saldo que eu tinha antes, mais o novo valor do depósito que eu passei como parâmetro. Então, gente, nós temos agora dois tipos de métodos. Métodos sem parâmetros, apenas abre e fecha parênteses, e métodos com parâmetros, onde lá dentro eu coloco quantas variáveis eu precisar. Nesse caso, eu só coloquei uma única informação, uma única variável. Quer dizer, se eu for sacar, depositar, só preciso saber o valor. Mas eu posso colocar outras informações. Se eu quiser colocar mais de uma informação, basta separar por vírgula essas variáveis. Eu posso colocar quantas eu quiser. A gente vai mostrar daqui a pouco como é que faz isso, né? Então, gente, vamos para o conceito de parâmetros. Já que a gente falou de parâmetros. Parâmetros, gente, são informações que são passadas a um método. Parâmetros também são chamados de argumentos. A melhor maneira de se passar informações é através de variáveis ou objetos. Porque variáveis e objetos são mecanismos da linguagem de programação para armazenar valores. É possível passar várias informações ao método de uma única vez. Basta passar várias variáveis, passar vários parâmetros. Então, a nossa nova sintaxe, gente, agora a gente mudou. O método com parâmetro tem uma nova sintaxe, tá? Qual seria essa sintaxe? A visibilidade que nós já vimos, o tipo de retorno que nós já vimos, o nome do método. Agora, entre o parênteses, nós podemos colocar, por isso que eu coloquei até entre colchetes, é opcional, os parâmetros, as informações necessárias. Como seria um exemplo, né? Eu vou passar desses parâmetros, eu não cheguei a criar todo o método para não ficar, senão a gente não ia conseguir visualizar, gente. Mas os parâmetros seriam, como é que a gente define o parâmetro entre os parênteses, né? Para cada parâmetro entre os parênteses, eu vou definir o tipo
do parâmetro e o nome do parâmetro. No caso, é uma variável e tipo de variável. Se eu precisar de um segundo, vírgula, tipo da variável 2 e variável 2, no caso, parâmetro 2. Exemplo, quando eu peço, né, aquele exemplo que eu coloquei de uma pessoa corre. Se eu pedir para uma pessoa executar a ação de correr, às vezes ele precisa de algumas informações adicionais. Que informações seriam essas? Por exemplo, a velocidade, a direção e um determinado tempo. Eu posso colocar outros parâmetros? Posso. Deixa eu coloque vírgula entre eles. Então, gente, agora nossos objetos têm características e nossos objetos executam ações. Quer dizer, nossos objetos têm características e apresentam um determinado comportamento. E comportamento em Java são métodos, né? Pensando aqui no método, né? Vou definir aquele método correr, public void correr, onde estou passando 3 parâmetros: double velocidade, string direção, int tempo. E aqui, dentro do meu método, eu vou colocar todo o código necessário para implementar a ação de correr com base nos seguintes parâmetros, né? Ou argumentos: velocidade, olha aqui, direção, olha aqui, e tempo. Gente, isso aqui é apenas um comentário. Eu deveria substituir esse comentário, né, por um código. Só não vou implementar um código porque deveria pensar no contexto para implementar isso aí. Mas o importante é que os parâmetros, eles fazem parte de um método, quanto o método precisa dessas informações para ser executado. Bem, além disso, os métodos têm tipo de retorno. Agora vamos falar especificamente do tipo de retorno do método, né? Um método, ele pode executar e não retornar nada, né? Então, o tipo de retorno é void. Até agora, todos os nossos métodos, o tipo de retorno foi void. Quer dizer, ele apenas executa. Executa, eu sei que vai executar, eu sei que vai rodar. Eu não preciso informar nada para o pessoal lá de fora, quer dizer, para o programa que chamou o método. Mas alguns outros métodos, gente, precisam retornar sim. Olha o que a gente vai fazer aqui. A gente vai modificar o método sacar e vai modificar o método depositar, que antes retornava void, quer dizer, não retornava nada. Vamos modificar esses métodos, gente? Olha o que vai acontecer. Em algumas situações, né, faz necessário retornar alguma informação ao programa. Essa informação pode ser de qualquer tipo. Pode ser. E esse tipo seria o quê? Qualquer tipo de retorno diferente de void, né? E o tipo de retorno pode ser qualquer tipo de dado. Pode ser um inteiro, um double, uma string, etc. Então, olha aqui, gente. Quando eu for sacar, eu vou retornar, né, um novo saldo. Exemplo. E quando for depositar, ao finalizar o depósito, o método vai mostrar para você um novo saldo depois do depósito e um novo saldo depois do sacar. Olha o que acontece, gente. Vamos analisar esse código aqui com calma, tá? A gente tem um tempinho aí. Então, estou definindo o método sacar. O sacar, eu estou passando como parâmetro o valor do saque. E eu vou sacar do jeito que eu tinha feito antes. Saldo recebe saldo menos o valor do saque. Só que após sacar, eu gostaria que o método ação sacar mostrasse para quem chamou o sacar o novo saldo. Então eu vou usar um comando chamado return. O return, gente, a função do return é justamente retornar qualquer informação que você deseja. Nesse caso, eu estou retornando o novo saldo. Percebam, gente, que esse exemplo eu estou direcionando para uma conta corrente, mas a gente pode estender isso para qualquer objeto. Eu só estou colocando na prática mesmo, usando misturando a teoria com a prática, para a gente poder enxergar melhor o objetivo. Mas a gente vai, ao longo do tempo, tentar mostrar outros exemplos para vocês fixarem mais o conhecimento aí, tá? E vamos lá. O depositar, o mesmo conceito, né? O meu saldo vai ser atualizado com o novo valor do depósito, quer dizer, o meu saldo vai ser o saldo mais o novo valor de depósito.
E ao final de depositar, ele vai retornar o novo saldo. Gente, esse retorno, quem define ou não, é você. É você que fala, meu método vai retornar valor ou meu método não vai retornar valor. Não existe o certo ou errado. Depende da sua concepção do objeto. É você que está analisando. É você que acha que o sacar e depositar devem voltar ou não, valor ou não. Então, é você que vai definir se o sacar ou depositar vai precisar de parâmetros ou não. Isso aí, gente, é uma extrema responsabilidade de vocês, programadores e agora analistas. Vocês têm que analisar o problema para saber se o método precisa de parâmetro e para saber se o método precisa ou não de um retorno. E como é que a gente vai ter esse expertise, esse know-how? Programando, professor, programando muito. Praticando muito. Sou professora aqui, então, para revisar. O W da assinatura sintaxe do método, isso é porque a variável saldo é um W, certo? Ok. Senão, o saldo, na verdade, o saldo é um atributo da classe conta corrente, né, professor? Sim, foi declarada no início da classe, né? Outro detalhe, regras. A gente adora, programação é cheio de regras, né? Primeiro, só relembrando, todo esse código está dentro da classe. É que eu não coloquei a classe completa, porque senão ia ficar uma letrinha muito pequena e a gente não ia conseguir enxergar. Mas, novamente, relembrando, eu quero frisar, no vídeo a gente tem o código completo e você não tem a noção de como foi desenvolvido, né? O vídeo é público. Um detalhe, quando eu tenho o tipo de retorno void, é até bom a gente relembrar isso, quando é void, eu não tenho return, porque o void não precisa retornar. Em contrapartida, se meu tipo é diferente de void, como falei, ele é diferente. Ele é diferente de void, é qualquer coisa diferente de void, eu obrigatoriamente tenho que ter o return. E aonde eu vou colocar o return? Gente, o return pode colocar em qualquer lugar do método, mas para você não tem problema. Será que eu coloco aqui? Coloco. Sempre a última linha do método, você coloca o return. É o momento onde o método vai retornar a resposta para o usuário. É na última linha. Ele já finalizou todo o método, agora só precisa retornar a resposta. Então, como dica, gente, se você definir um método com um tipo de retorno diferente de void, quer dizer, qualquer tipo de retorno que não seja void, coloque o return na última linha do método, que aí você não vai ter problemas para saber se ele está executando corretamente ou não. Vamos melhorar o método sacar, gente? Olha aqui o método sacar. Agora ficou um código enorme, né? É um método um pouquinho mais complexo, gente. O que o método sacar, ele diz? Eu vou sacar, mas toda vez que eu vou no banco, eu tento sacar, eu consigo, professora? Se tiver saldo, professor. Só se tiver saldo. Então, meu sacar agora não vai ser apenas aquela linhazinha, ele vai ter uma certa inteligência. Ele vai definir, olha, você só saca se você tiver dinheiro lá para sacar. E além de sacar, quando você saca o dinheiro, olha lá, eu estou sacando o dinheiro. Quando estou tentando sacar, o caixa fala, olha, saldo insuficiente, ou então saque efetuado com sucesso. Eu tenho duas opções, ou saque suficiente, ou saldo insuficiente, ou saque realizado com sucesso. Então o sacar, ele tem que me dar essa resposta. Então perceba que, mesmo eu sendo, como posso dizer, eu podendo definir o método que eu quiser com ou sem tipo de retorno, com ou sem parâmetro, vai chegar um momento que eu preciso colocar um tipo de parâmetro, o tipo de retorno, e eu preciso colocar também um parâmetro. E o sacar é o exemplo claro disso aí. Eu preciso de um parâmetro, que é a informação que eu preciso, que o método precisa para sacar, e ele precisa informar se eu conseguir sacar com sucesso ou não. Aí eu melhorei o meu algoritmo, deixei o algoritmo mais inteligente, onde ele vai mostrar, ele vai sacar se tiver saldo, e se sacar, ele vai mostrar, olha, consegui, saque efetuado sim. Se não, saque efetuado falso. Né? Então vamos lá. Primeiro, o tipo de retorno agora é boolean. True. Ele retorna true quando eu dei ok, eu consegui sacar.
false quando eu não consegui sacar. Então, na primeira linha, eu já defino o meu estado do saldo, do saque, né? Não é saldo, é saque. Saque efetuado. Eu criei uma variável chamada saque efetuado, que por parâmetro recebe false. Né? Agora eu pergunto, o saldo que eu tenho é maior ou igual ao valor do saque que eu quero tirar do banco? Se for, o meu saldo é atualizado, quer dizer, o meu saldo recebe o saldo que ele tinha menos o valor do saque, né? E agora o meu saque efetuado, vamos mudar aqui a variável, saque efetuado, que antes era falso, passei a true, porque eu consegui realizar o saque. Então eu iniciei meu método com um flag, né, um estado dizendo, olha, ainda não consegui efetuar o saque. Eu coloco saque efetuado, recebe false. Logo depois que eu saquei, depois que meu saldo foi atualizado, eu realmente consegui sacar, eu tinha saldo, tudo certo. Eu mudei esse flagzinho, esse estado, para, olha, o saldo efetuado foi verdadeiro. E no final, na última linha, o que eu faço na última linha? Eu retorno esse saque efetuado, né? Dizendo, true, eu consegui. False, eu não consegui. Isso aqui, gente, é um tipo de algoritmo que vocês vão utilizar muito, ainda mais, né? Você inicializa o retorno. É uma regra que eu costumo desenvolver nos meus programas. A primeira linha, eu inicializo a variável que vai ser retornado. Aí, ao longo do meu método, eu trabalho toda a minha lógica e atualizo essa variável que vai ser retornada ou não. E no final, eu retorno aquela variável. Então, como dica, primeira linha, a variável, você declara a variável que você vai retornar. A última linha, você retorna aquela variável. Sem erro, gente. Isso aí vai ajudar bastante vocês no desenvolvimento. Professor, antes, tenho aqui uma dúvida de Cacoal. Vamos lá. O aluno está perguntando se as variáveis dos parâmetros devem estar declaradas nos atributos da classe. Olha, na realidade, os parâmetros são utilizados dentro do método. Podem reparar aqui no exemplo que o valor do saque está declarado aqui no parâmetro e é utilizado aqui na segunda linha do método e na terceira linha do método. Vamos lá. Né? E não foi necessário declarar como uma característica da classe. É uma variável. Gente, vamos... boa pergunta. Vamos interagir, gente. Vamos interagir mesmo. Se uma variável está definida como atributo, eu não preciso passar como parâmetro, que o próprio objeto já tem aquela informação. O que acontece é que o valor do saque, por exemplo, esse parâmetro, ele não faz parte do objeto. Imagina a conta corrente. A conta corrente tem uma característica chamada valor do saque? Não. Não tem. Isso aqui é uma informação que tem que ser passada numa ação. Então, a conta corrente só tem 3 características. No nosso caso aqui, número, titular e saldo. Eu colocaria valor do saque? Não é uma característica da conta corrente. Isso aqui não faz parte da conta corrente. Né? Se você for cadastrar uma conta, você vai cadastrar o número da conta, você vai cadastrar o titular da conta e o saldo dela, acabou. Mas no momento de você interagir com a conta, você vai chegar lá na conta, vai chegar lá no caixa eletrônico, você vai colocar o seu cartão, você digitar a sua senha, tudo aquilo, né? E vai sacar. Só que quando você sacar, você tem que informar para a conta, quer dizer, é uma informação externa à conta, né? Você tem que informar para a conta o valor que você quer sacar. Então esse valor, gente, não pertence à conta corrente, é um valor externo. E por ser um valor externo, eu passo como parâmetro. Lógico, se por algum motivo, em outro caso, você tem uma informação que está nos atributos, você não precisa passar como parâmetro aquela informação que já está nos atributos. Você utiliza o próprio objeto, né, o atributo do objeto, para realizar as suas operações. Lembrando que os parâmetros são informações externas ao objeto, que não precisam ser armazenadas dentro do objeto, na verdade, que não fazem parte do objeto. Ok? Perfeito. E aqui é o nosso código completo, aqui, professora. Eu brinquei aqui com a senhora, né, professora? Eu criei a classe programa, então tenho 2 classes, a programa.java e a conta corrente.java. A conta corrente eu criei toda a minha classe, está toda bonitinha lá. Quer dizer, a conta corrente está com os atributos, a conta corrente está com os getters e setters, a conta corrente está com os métodos agora, o sacar e depositar. E agora eu vou criar uma outra classe chamada programa. Lá no vídeo fala exatamente como foi feito isso.
Lá no programa ele tem o método main, né, que é importante para desenvolver o meu código, né? Eu instancio a conta corrente, olha, conta corrente, conta recebe new, conta corrente, a gente já sabe instanciar. E eu vou definir as características do objeto, olha. Conta.setNúmero, quer dizer, para eu atribuir alguma coisa, algum valor a um atributo, tem que usar o set, tá, gente? Então, conta.setNúmero 246, é o número da conta aqui. O titular, olha aqui, Mariela, você é o titular dessa conta. Ah, gostei. E o saldo, 300 é o troco, né? É o troco aí da sua conta, gente. Adivinhou. Então, adivinhei, né? Então, Mariela, a conta, né, tem as seguintes informações lá dentro. Nós temos o número 246, né? O titular se chama Mariela e o saldo 340 mil. E depois, além de atribuir essas informações, eu posso realizar ações. Olha aqui, gente. Como é que eu faço para realizar uma ação? Simples. Eu pego o meu objeto, conta, por exemplo, e mando realizar a ação. Sacar 15 mil. Eu vou lá comprar um brinquedinho para mim, um relógiozinho simples, né? E depois, para não ficar descoberta minha conta não pode ter saldo pequeno, então eu posso logo depois depositar um outro valor. Então, gente, perceba que eu posso, além de manipular os atributos, eu posso executar ações. É assim que funciona as características, é assim como a gente trabalha com as características do objeto e depois com as ações que ele executa, né? Professor, por favor, a aluna Liliane, aqui de Jaru, está perguntando se no final de cada sentença, instrução, precisa colocar ponto e vírgula. Obrigatório. Obrigatório, isso já foi visto. E outra coisa que eu gostaria de ressaltar é que a conta, né, a conta corrente, a classe, só com essas get setters, nós podemos ver que tem os atributos número, titular e saldo, né, para atualizar. É só isso, professor. Gente, a gente vai terminar um pouco mais, a gente vai finalizar agora a nossa aula para a gente fazer nossas atividades, ok, gente? Então vai ter bastante tempo, a atividade está bem facilzinha aí para vocês analisarem, faça em grupo. E depois a gente vai continuar o nosso conceito de conta, né? A gente vai ver ainda como define construtores e o que seriam sobrecarga de métodos, tá, gente? Construtores e gestores, sobrecarga de métodos após as nossas atividades. Gente, até mais. Professor, obrigada. Opa. Olá pessoal, espero que tenham feito bem a atividade aí, uma atividade mais conceitual. A gente não precisa desenvolver nada, é só para discutir o porquê, né, gente? Então, professora, você pode falar da atividade para a gente, aí eu vou tentar discutir aqui? Sim, professor. Aqui, a questão 1. Pelo que foi visto nos exemplos dados em sala de aula a respeito da classe conta corrente, você deve ter percebido que temos o método setSaldo e os métodos sacar e depositar. O setSaldo serve para manipular o atributo saldo da classe conta corrente. Entretanto, os métodos sacar e depositar também manipulam esses atributos. A pergunta é, realmente se faz necessário a implementação desses três métodos? E aqui eu tenho duas respostas dos polos para essa primeira questão, certo? Pessoal de calcular. O método setSaldo seria desnecessário, visto que para movimentar o saldo poderá utilizar os métodos sacar e depositar. Perfeito. O método setSaldo deixa a vulnerabilidade ao sistema bancário, onde o saldo poderia ser setado de maneira manual. Jaru. Sim, pois ele irá mostrar o estado da minha conta, né? E Ariquemes também acha que se faz necessário, pois sacar vai diminuir o valor e depositar também manipular a conta corrente. A resposta correta foi a nossa primeira resposta. Quem foi que deu a primeira resposta, professora? Cacoal. Cacoal teve certíssimo aí, gente. Cacoal, parabéns, Cacoal. Olha, gente,
Os métodos get e set servem para manipular os atributos. Que atributo o get saldo e o set saldo estão manipulando? O atributo saldo. Só que, se a gente analisar, o sacar e o depositar também manipulam o atributo saldo, só que de uma maneira até mais segura. Então, é interessante a gente abolir, é recomendável mesmo abolir o set saldo, para a gente não mexer no saldo, como o nosso colega falou, para a gente não atribuir valores manualmente, e toda a movimentação na conta ser feito pelos métodos sacar e depositar. Então agora, olha, e inclusive a professora Mariela tocou no assunto anteriormente, né? O atributo saldo, ele não tem mais o método get e o método set para manipular ele. O atributo saldo, a partir de agora, só vai ter o get. O set, a gente exclui, não define. Se você quiser modificar o saldo, você vai ter que realizar o saque ou realizar um depósito. E é assim que funciona na vida real. Perfeito, gente, perfeito. Cacau de parabéns. Vamos à segunda questão? Questão 2. Nas características identificadas, você consegue enxergar quais regras deveriam ser aplicadas a elas para que não ocorra inconsistência do estado. Isto é, informações sobre o objeto definido que não corresponde à realidade. Essa foi a mesma questão dada na aula passada, só que como a gente não tinha falado muito bem sobre consistência de objetos, mas agora a gente já sabe. Consistência de objeto é acontecer uma informação, ter um valor dentro do objeto que não corresponde à realidade. No nosso caso aqui, a conta corrente, uma coisa que seria muito importante a gente verificar é o saldo. Não permitir que o saldo seja negativo. Lembre que essa nossa conta corrente não tem limite. Eu em nenhum momento falei que essa conta corrente tem limite. A gente poderia implementar uma conta corrente cuja característica seria o limite dela, mas não foi definido. Então, uma conta corrente com saldo negativo não pode. Ainda bem que no método sacar, do jeito que a gente tinha desenvolvido ainda há pouquinho, mostrado para vocês, o método sacar já verificou essa inconsistência. Ele só vai conseguir sacar se o método, ou se o saldo, se tiver saldo disponível, né? Então, a gente tem que se preocupar também com a consistência do objeto e verificar se os atributos vão estar de acordo com o que a gente imagina que esteja, né? Bem, pessoal, vamos lá, vamos agora para a aula, professora? Vamos voltar para a aula, a gente tem muita coisa para ver ainda que faz parte da atividade que vocês vão fazer durante a semana, tá, gente? Lembrando, está sendo publicado agora, nesse exato momento, os links no YouTube para a aula 1, 2 e 3. E a aula 3 é o link de hoje, da aula de hoje já vai estar no YouTube para vocês assistirem em casa. Além disso, as dicas para a resolução da atividade 1 também está sendo publicado e as dicas para a resolução da atividade 2 também está sendo publicado. Então, assista a aula 1 e logo depois a atividade 1. A aula 2, a atividade 2. A aula 3 só foi publicada a aula 3. As dicas não, a maneira como vai ser resolvido, a gente vai publicar ao longo da semana aí para vocês terem um meio de trabalhar. Pessoal, vamos para o próximo. A gente vai falar agora de um método muito especial. Um método que a gente chama de construtores, tá, gente? O que seriam construtores? Construtor é um método que é executado no momento em que um objeto é criado. Legal. E quem executa ele? Ele é executado automaticamente. Vamos aprender o que seria construtores? Bem, como falei, são métodos especiais, muito especiais. Primeiro, ele tem o mesmo nome da classe. Legal? Ele não tem tipo de retorno, não tem nem void. Nem void ele tem. Ele não tem mesmo, tá? Ele sempre é executado automaticamente quando o objeto é criado. E, o mais legal, toda classe tem pelo menos um construtor. Gente, toda classe tem pelo menos um construtor. Professor, a primeira vez que a gente definiu um método foi hoje, né? Os métodos sacar e depositar. Cadê esse método construtor? Mesmo se você não definir, o compilador, na hora de definir, de criar o código-fonte, né? O código-fonte não, o código binário, os bytecode no caso do Java, ele vai criar um mecanismo de embutir no seu binário esse construtor. Então ele tem o construtor. Mesmo se você não escrever, ele coloca para você. E para que serve, no final das contas, qual é o objetivo principal de um construtor? Olha aqui. O construtor, o objetivo dele é definir o estado inicial no objeto.
Então imagine o construtor, já que ele é executado automaticamente assim que a gente cria um objeto, a principal função dele, olha, eu criei o objeto, agora vamos arrumar o objeto para que ele seja usado. Né? Ele vai definir o estado, olha, quando eu crio um objeto conta corrente, por exemplo, eu já crio passando como, por exemplo, um saldo inicial, um número da conta, alguma coisa nesse sentido. Então o construtor ele define o estado inicial. Vamos ver como é que faz isso, gente? Só relembrando, tá? Olha como é que a gente vai desenvolver a nossa conta corrente. Aqui é o nosso exemplo, a gente tem trabalhado desde o início, conta corrente. A primeira parte, nós definimos os atributos, ok. Já sabe como fazer isso, né? A segunda parte, nós definimos o getters e setters, ok. Nós já sabemos fazer isso. A gente tinha feito ainda agora os métodos. Como definir os métodos? A gente acabou de definir o sacar e o depositar. Ok, a gente já sabe fazer isso. Só que, antes dos métodos, recomendamos criar os construtores. Então, na sequência, eu crio os construtores e, por último, os métodos. Professor, eu sou obrigado a seguir essa sequência? Não, não é obrigado. Você pode colocar os métodos lá em cima, o construtor no meio e os atributos lá embaixo. Isso não tem, não vai deixar o seu código, não vai ser o código errado, né? Não vai, ele vai executar, vai compilar, vai rodar do jeito que deveria rodar. A questão é o padrão de projeto. Assim como a gente tem que colocar as letras maiúsculas e minúsculas, a gente geralmente, quando organiza uma classe, organiza nessa situação. Os atributos, os getters e setters, os construtores e, por último, os métodos, né? Então, vamos definir os construtores agora, gente. Como é o nome da nossa classe, gente? Nosso exemplo, classe conta corrente. Se a minha classe chama conta corrente e o construtor é uma classe especial que tem o mesmo nome da classe, olha como é que vai chamar o nome do meu construtor. Conta corrente e, por ser um método, abre e fecha parênteses. Qual é o tipo de retorno, gente? Qual é o tipo de retorno desse meu construtor? Vamos olhar aqui no código para ver se a gente acha esse tipo de retorno. Estou olhando e não tem. Não tem o tipo de retorno no construtor. Geralmente os construtores são públicos. Tem construtores não públicos? Tem. Em alguns patterns, como o Singleton, ele não é público. Mas, na maioria absoluta das vezes, os construtores são públicos, né? O construtor, por ser o método, tem o início e tem o fim. E aqui, gente, eu vou definir o estado inicial. Esse é o objetivo do meu construtor. O que seria definir o estado inicial? Até agora, por exemplo, a classe que eu tinha criado, a classe conta corrente, eu não criei o construtor anteriormente. Mas eu falei para vocês que o compilador, o Java, na hora de compilar, ele cria um construtor automático. O que ele cria efetivamente, então? Vamos dar uma olhada aqui? A classe, o construtor, o que foi criado automaticamente, vamos imaginar o seguinte. Ele vai criar, né, uma classe, um construtor chamado conta corrente, e vai inicializar automaticamente as variáveis membros dessa classe. Então, por ser um número, ele vai inicializar com 0. Por ser uma string, ele vai inicializar com nada. Na verdade, não é isso, ele inicializa com null, tá, gente? Só para deixar claro. E o saldo, ele inicializa com 0, tá? Então, se você não definir nada, é isso que é executado. O construtor faz isso. Ele inicializa cada um dos atributos que existe naquela classe com o valor padrão. Se for um número, 0, valor 0. Se for uma string, com valor nulo, quer dizer, uma string que não existe. Em contrapartida, eu posso criar um construtor um pouquinho melhor. Olha aqui. Eu posso criar um construtor definindo o estado inicial de um objeto que eu quero. Eu quero criar um construtor, eu quero definir o estado inicial passando o número da minha conta, passando o titular da minha conta e passando o saldo da minha conta, né? Então, o que estou fazendo aqui, gente? Quando eu passo parâmetro, é que eu quero passar uma informação para o meu método. Quando eu passei parâmetro nesse construtor, eu quero passar
os valores que eu quero que o meu objeto seja criado. Então, eu quero que o meu objeto seja criado com determinado número, com determinado titular e com determinado saldo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o atributo do meu objeto receber aquele meu parâmetro. Vamos ver o que acontece aqui? Esse aqui, gente, esse número é o atributo, que vai receber o parâmetro número. Opa, ficou estranho isso aqui. Número recebe número. O atributo titular, que é uma variável membro da classe, vai receber o parâmetro titular. O atributo saldo vai receber o parâmetro saldo. Só que ficou tudo igual. Isso aqui vai funcionar? Não. Ele vai pensar que esse número titular e saldo são os parâmetros. Então o parâmetro vai receber ele mesmo. Na verdade, não vai executar nada. Mas como é que eu faço para executar, gente? Como é que eu faço para acessar os atributos da minha classe, que estão lá em cima, né, que foram definidos primeiramente? É aí que eu utilizo um comandozinho, né, uma palavra reservada, chamada this, né? Então, gente, olha aqui. Eu quero criar um objeto do tipo conta corrente com determinado número, com determinado titular e com determinado saldo. Ok. Então, o atributo número, this.número, quer dizer, a propriedade, o atributo número desta classe, o atributo titular desta classe, o atributo saldo desta classe. Perceba que quando tem um this na frente, ele está relacionando ao atributo. Recebe o número. Como não tem um this na frente, esse número é o parâmetro. Como não tem um this na frente, esse titular é o parâmetro titular. E como esse aqui também não tem um this na frente, esse saldo é o parâmetro saldo. Então, essa é a maneira que os programadores, né, que trabalham com orientação a objeto, fazem para passar um parâmetro que representa a mesma característica, né, que o atributo. No atributo você coloca um this na frente e você está explicitando, você está deixando claro que aquele valor ali tem que ser buscado nos atributos da classe e não nos parâmetros. Muita gente usa isso, agora vocês vão ficar perdidos quando virem a palavra reservada this, né, gente? Bem, assim como nós temos os construtores, nós também temos os destrutores, gente. Os destrutores são métodos especiais também, assim como construtores. E ele é uma antítese, né, do construtor. Primeiro, ele não é muito fácil, não é muito comum a utilização, né? Sua função, a função do construtor, é liberar os recursos usados pelo objeto. Ele sempre é executado no momento anterior do objeto ser destruído. Eu coloquei entre aspas, né? Destruído. O objeto é destruído. Imagina o seguinte: quando eu dou um new no objeto, né? Quando eu faço um new no objeto, ele, como pode dizer, ele reserva um lugar na memória e o objeto fica instalado naquela memória. E fica usando a memória lá no computador. Em um determinado momento, eu não estou usando mais esse objeto, eu quero tirar da memória. Então eu posso destruir esse objeto na memória. A grande sacada é que eu não preciso fazer isso. Por quê? Existe um coletor de lixo no Java. Geralmente todas as linguagens de alto nível hoje, Java, C#, os JavaScripts da vida aí, as linguagens da vida, ele tem um coletor automático de lixo. Então ele vai pesquisar todos os objetos que não estão sendo mais referenciados e tirar da memória. Então a gente não precisa, por isso que a gente fala, a gente não usa muitos gestores, porque já tem quem faça isso pra gente, né? Eventualmente, aí sim, em alguns casos específicos, quando eu estou utilizando somente em processamento distribuído, gente, eu preciso explicitar essa exclusão para não ficar, para não dar em deadlock, algumas coisas assim desse caso. Mas não é muito fácil a gente fazer isso, né? São casos muito específicos de utilizar destrutores. Bem, então, como dica, né? O coletor de lixo da JVM. Professora, já ouviu falar dessa palavra JVM? Sim, professor. O que significa JVM? Não vi, essa é a primeira vez que eu estou vendo essa palavra. Java Virtual Machine, o que será? Java Virtual Machine, só que isso é em inglês, né? Vamos traduzir máquina virtual Java. Uma coisa bem interessante é explicar isso agora.
quando a gente desenvolve um programa em Java, ele não roda diretamente no seu sistema operacional. Existe uma máquina virtual Java, por isso você instala o Java no seu computador, né? E essa máquina virtual, todos os programas desenvolvidos Java, eles rodam nessa máquina virtual que, por sua vez, roda no seu computador. Então, se alguma coisa acontecer errado, vai acontecer errado na máquina virtual e não no seu computador. Isso é o modelo de segurança que as linguagens novas estão utilizando. Eles criam como é que chama? Uma areia, como é que chama? Plataforma. Uma plataforma de segurança onde a gente pode executar nossos aplicativos com segurança. Lógico, nem sempre essa tecnologia ela consegue ser 100% funcional, né? Às vezes dá uns problemas. Bem, gente, agora nós vamos falar da sobrecarga de métodos, gente. O que seria sobrecarga de métodos? Sobrecarga de métodos é uma característica que permite que vários métodos possam ter o mesmo nome. Isso só é possível porque, apesar dos métodos terem o mesmo nome, eles obrigatoriamente têm que ter assinaturas diferentes. Quer dizer que eu posso ter um objeto que executa várias ações distintas, mas essas ações têm o mesmo nome? Sim, é possível sim. É por isso, eu posso, por exemplo, pedir para você correr, né? Aquele caso da pessoa, correr. Eu posso... Esse correr posso correr de várias maneiras diferentes. Eu posso correr por uma direção, posso correr por uma velocidade, eu posso correr apenas por correr. A questão é que a mesma ação, com o mesmo nome, correr, pode efetivamente executar ações diferentes, mesmo tendo o mesmo nome. E isso é possível para alguns recursos que tem na programação orientada a objetos, né? Na programação orientada a objetos, não é só o nome que importa. Ele tem a assinatura do método, e a assinatura do método é o método completo. Vamos ver o que faz parte da assinatura do método? A assinatura do método é composto, tá? A assinatura do método é composto pelo nome do método, quer dizer, apenas uma parte, o nome é apenas uma parte da assinatura, pela quantidade de parâmetros e pelos tipos dos parâmetros. Então, gente, novamente, sobrecarga de método é a capacidade de definir vários métodos com o mesmo nome, desde que tenham assinaturas diferentes. Vamos ver um exemplo prático aqui? Eu estou definindo aqui o método comprar, né? Perceba que o método comprar, ele é o método que não retorna nada e não tem parâmetro. Não tem parâmetro. Na mesma classe, eu posso definir o mesmo método comprar, só que agora eu tenho um parâmetro. Esse aqui tinha 0. Agora aqui eu tenho um parâmetro. Eu posso definir um terceiro método comprar, tá? Onde agora eu tenho 2 parâmetros. É o mesmo método? Não, são métodos distintos, mas que têm o mesmo nome. Então eu posso, voltando aqui para a lousa, eu posso simplesmente comprar alguma coisa, eu posso comprar alguma coisa passando com o parâmetro a quantidade que eu quero comprar, ou eu posso comprar alguma coisa passando a quantidade que eu quero comprar e o valor que eu quero comprar. E se eu fizer o contrário, né? Olha aqui, vou comprar alguma coisa com a mesma quantidade, com o mesmo valor. Isso aqui é a mesma assinatura, gente? Eu tenho o mesmo nome e a mesma quantidade de parâmetros, porque lá em cima eu já tenho um método com 2 parâmetros. Olha aqui. Quantos parâmetros eu tenho aqui? Eu tenho 2 também, com o mesmo nome, quantidade e valor. Só que isso, gente, pode. Bacon pode, né? Pode. Por que pode, gente? Porque o primeiro parâmetro é inteiro, O segundo parâmetro é double. Já aqui nesse método, o segundo parâmetro é inteiro. Então são diferentes. Quer dizer, esses 2 métodos, apesar de terem o mesmo nome, a mesma quantidade de parâmetros, eles têm os tipos diferentes. Vamos complementar aqui o conceito? Vamos ver agora esse último método,
tá? Vou apagar aqui. Esse aqui tem 2 parâmetros, esse aqui tem 2 parâmetros, esse aqui tem 2 parâmetros. Olha, gente, esse método aqui tem o primeiro parâmetro chamado valor, já aqui o primeiro parâmetro chama quantidade. Esse segundo parâmetro chama quantidade e esse segundo parâmetro aqui chama valor. Quer dizer, os nomes são diferentes. Não são os tipos. Os nomes são diferentes, tá? Os nomes diferentes fazem parte da assinatura do método? Não, não fazem parte mais. Nesse último caso, vai me dar erro a assinatura do método. Que eu posso até colocar nomes diferentes, mas se os tipos forem diferentes ou forem iguais, então não pode. Esse aqui até coloquei em vermelho, tá? Porque apesar de terem nomes diferentes, olha, nome diferente, tá diferente, os tipos, gente, olha, inteiro é igual. Inteiro também é igual. Então, esse meu quinto tipo, esse meu quinto exemplo, não pode existir na mesma classe, né? Por quê? Voltando, o método, a assinatura do método é composto pelo nome do método, é composto pela quantidade de parâmetros e é composto pelos tipos do parâmetros. Em nenhum momento eu falei que é composto pelos nomes dos parâmetros. Isso aí pode ser uma pegadinha para a prova, né? Se eu definir um método, vários métodos com esses nomes, você é válido ou não é válido? Dê uma estudada nisso aí, gente. E voltando agora, tá? Eu tenho o meu construtor, tenho meus 2 construtores como exemplo. Aqui que a gente vai deixar bem mais claro, a gente vai botar aqui para funcionar o nosso código mesmo. Então, o primeiro construtor é o construtor padrão. E esse segundo construtor é o meu construtor personalizado. Personalizado, tá? Por que o primeiro é o padrão? É o primeiro que basicamente o compilador cria. Ele inicializa todos os atributos com valor padrão. O personalizado, eu quero criar uma conta corrente, é o objeto, a classe que eu estou definindo como exemplo, né? Eu quero definir a conta corrente com um determinado número, com um determinado titular e com um determinado saldo. Então perceba que agora eu crio uma conta corrente baseado, né, nessas informações que eu estou passando. Aqui eu estou criando uma conta corrente usando os valores padrões. Esse meu método, ou esse meu objeto agora, gente, ele tem 2 construtores. E pode porque, apesar de ter o mesmo nome, o método ter um nome, o método construtor ter conta corrente quer dizer o mesmo nome, ele tem a quantidade de parâmetros diferentes. O primeiro construtor, o construtor padrão, tem 0 parâmetros, e o segundo construtor tem 3 parâmetros, né? Então eles podem coexistir aí dentro da mesma classe. Agora a grande pergunta, como é que eu vou saber qual construtor usar? Se é o primeiro ou o segundo? Gente, a resposta é simples, quem define é você. Você escolhe qual construtor você quer usar. Se você quer usar um construtor sem nenhum parâmetro ou construtor com esses 3 parâmetros. Vamos ver como é que funciona aqui, gente? Olha aqui, gente, olha como ficou muito legal. Eu criei aqui 2 objetos. Não sei se vocês estão vendo aqui, o objeto conta 1 e o objeto conta 2. Pela primeira vez, agora a gente vai entender o que significa esse new conta corrente abre e fecha as parênteses. Vou até, ó, conta corrente abre e fecha parênteses. Isso aqui, gente, é o meu construtor, olha. É um método. Por que eu sei que é um método? Porque tem abre e fecha parênteses. E por ter o mesmo nome da classe, eu sei que isso aqui é um construtor. Nossa, muito bom. Só que esse construtor vazio, ele está chamando o construtor padrão da classe. Mas eu posso criar, gente, um outro objeto. Olha aí a sacada. Eu posso criar um objeto usando um outro construtor. Olha o segundo caso aqui. Eu vou até apagar para ficar mais limpo o quadro, né? Vou até apagar aqui. Essa tecnologia, muito fácil apagar. Eu vou criar uma nova conta corrente, só que em vez de abrir e fechar parênteses, olha o que eu passei aqui. Vou até deixar maior. O número da conta, 357,
o titular, eu vou trocar de caneta aqui, que senão vai... O titular e o saldo, eu tenho R$50, não é nem reais, R$50, né? O professor Lila ganha menos, né, professor? É diferente. Não é que nem a Mariela, que tem, só trabalha com milhares. Eu posto. Olha, gente, eu criei um objeto chamado conta 2, só que como eu criei dois objetos, conta 1 usando o construtor padrão e criei o conta 2 usando o construtor personalizado, que eu passo o meu estado inicial. O conta 1, o estado inicial do conta 1, número 0, titular nulo e saldo 0. Qual é o estado inicial do objeto conta 2? O número que eu passei com parâmetro, o titular que eu passei com parâmetro e o saldo que eu passei com parâmetro. Quer dizer, eu criei dois objetos, conta 1 e conta 2, mas com estados iniciais diferentes. O conta 1, estado padrão, tudo com valores padrão. O conta 2, um estado personalizado, com os valores que eu quis iniciar o objeto. A diferença é que se eu definir a conta 1 com o valor padrão, eu vou ser obrigado em determinado momento definir os valores iniciais, né? Eu estou definindo aqui, assim como a gente fez no exemplo anterior, eu defini aqui a conta da Mariela com um determinado valor, com um determinado saldo. Eu posso pedir para manipular os dados da Mariela aqui, sacar e depositar, assim como eu fiz, a gente mostrou no exemplo anterior. Agora, na conta 2, eu já defini o estado inicial, a conta 2. Então, eu não preciso mais setar novos valores. Eu só preciso ficar sacando, depositando. Posso sacar e depositar à vontade. Isso aí, gente, está bem explicado nos vídeos. Eu espero que vocês assistam o vídeo da aula 3 aí e vocês vão poder tirar as dúvidas. A grande sacada mesmo é, professor, o que é que eu utilizo? Um construtor padrão ou um construtor personalizado? Resposta, você decide. A questão é que a programação orientada para objeto permite você fazer isso. Permite você criar um objeto com os valores padrões e permite você criar um objeto com valores personalizados, gente. Bem, a nossa aula é só isso hoje, quer dizer, é muita coisa, né, professor? É muita coisa, programação tem muitos detalhes. Espero que vocês tenham sido sanadas algumas dúvidas em relação às aulas passadas, mas vai estar disponível aí, qualquer dúvida, o fórum é o nosso contato. Professora Mariela, alguma mensagem? Não, só gostaria de aqui lembrar que a atividade que vocês têm que fazer para a próxima semana é a classe produto. Então, fazendo uma analogia com a atividade do professor aqui hoje, conta corrente, lembrem que tem os atributos do produto, os getters e setters, os métodos do produto, que no caso o exercício é vender para cliente, comprador, fornecedor, e os dois construtores, que a gente aprendeu hoje também, que lembre que construtor tem a característica de ter o mesmo nome da classe, certo? E, bom, seria isso. Agradecemos aí a participação de todos os alunos. Até a próxima aula. Obrigada. Até a próxima aula, gente. Muito obrigado. Boa noite.